Olá! Sabe aquela técnica de estudo que quase todo mundo usa, mas que na verdade pode estar mais atrapalhando do que ajudando? Pois é, nessa análise a gente vai mergulhar fundo numa dessas armadilhas, uma bem comum, e mostrar como uma mudança simples, com base na ciência, pode, nossa, transformar completamente o jeito de aprender. Vamos lá, para começar uma situação que acho que todo mundo já passou. Aquela de ler uma página inteira de um livro, um artigo, qualquer coisa, e quando chega lá no fim, a gente para e pensa: ué? O que eu acabei de ler? A mente simplesmente viajou e nada foi absorvido. Familiar, né? Ou pior ainda, talvez uma situação ainda mais frustrante. Na hora de revisar um material, as palavras parecem conhecidas, os conceitos soam familiares, e aí vem aquela vozinha na cabeça. Ah, isso aqui eu já sei. Mas aí, na hora da prova, ou numa apresentação importante, na hora de usar de fato aquele conhecimento, dá um branco. Um branco total. É justamente essa sensação de falsa segurança que é o nosso problema central aqui. E isso tem nome, tá? O termo técnico para esse fenômeno é ilusão da fluência. E a definição é perfeita. É quando a gente confunde a familiaridade como informação com o conhecimento de verdade sobre ela. É basicamente o nosso cérebro pregando uma peça na gente. E por que isso acontece, afinal? É bem simples, na verdade. Quando a gente relê um texto várias e várias vezes, o cérebro não está se esforçando para aprender, ele só está reconhecendo os padrões, as palavras, a estrutura. Ele olha e diz: ah, ok, já vi isso aqui antes. É um processo de reconhecimento, sabe? Quase como ver um rosto conhecido no meio da rua. E aqui está o ponto-chave, a virada de chave que a gente precisa entender. Reconhecer uma informação não é a mesma coisa que aprender. De jeito nenhum. O aprendizado de verdade exige mais do que um simples oi para a informação. Exige que a gente se engaje com ela, que a gente processe de verdade. Agora, olha só que interessante o contraste que a gente vê aqui. De um lado tem a releitura passiva, exige pouco esforço do cérebro, cria aquela falsa segurança que a gente falou e é basicamente só olhar para a informação. Do outro lado, a recuperação ativa. Exige um esforço cognitivo bem maior, mas ela fortalece a memória de verdade, porque ela força a gente a buscar a informação lá dentro da nossa cabeça. Certo. Então, se reler passivamente é a armadilha, qual que é a saída? A solução é uma técnica super poderosa e comprovada cientificamente, chamada de recuperação ativa, ou como se fala muito por aí, active recall. Mas o que é essa tal de recuperação ativa? Bom, é o ato de forçar o cérebro a recuperar, a puxar uma informação da memória. Em vez de ficar só olhando para o material de novo e de novo, a gente tenta buscar ele lá de dentro. É a diferença entre alguém que reconhece palavras em outro idioma e alguém que consegue de fato falar o idioma numa conversa. E este gráfico aqui, ó, ele ilustra o resultado de um jeito brilhante. Esse esforço de buscar a informação, ele cria e fortalece as conexões neurais, as sinapses, de uma forma muito, mas muito mais forte do que simplesmente olhar para ela de novo. O impacto na força da memória é incomparável. Ok, a teoria é ótima, a gente entendeu, mas e na prática, como isso funciona? A beleza da recuperação ativa é que ela é super simples de implementar. Dá para começar a usar agora mesmo. O processo é bem direto. Primeiro passo, estude o material uma vez com foco total. Segundo, e esse é o passo mais importante de todos, feche o livro, feche as anotações. Terceiro, tente explicar todo aquele conteúdo em voz alta, como se estivesse dando uma aula para alguém. E por último, quarto passo, confira o material original para corrigir os erros e preencher qualquer lacuna que tenha ficado no entendimento. Se a gente pudesse resumir tudo isso num mantra, sabe? Seria este aqui: menos marca-texto, mais testes práticos. É hora de parar de só colorir os livros e começar a se testar de verdade. Criar perguntas, usar flashcards, fazer simulados. É transformar o estudo numa atividade ativa. Assim, o conhecimento fica para a vida, não só para passar numa prova. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Entender sobre a ilusão da fluência e o poder da recuperação ativa é o primeiro passo. O próximo e o mais crucial é a ação. Então a pergunta que fica no ar é: como os hábitos de estudo podem mudar a partir de hoje? Fica o convite para compartilhar as ideias aí nos comentários. E claro, se esta análise foi útil, não se esqueça de deixar o like, comentar e se inscrever para não perder as próximas. Obrigado!